Minha experiência com a misericórdia de Deus se deu no ano de 2011, quando eu me encontrei preso no CDP de Candelária. Antes disso eu era indiferente a Deus. Não queria saber de Deus, que Deus no lugar dele e eu no meu. E quando me deparei com aquela situação, eu lembro que eu ainda estava alombrado ainda, estava muito doido ainda, de maconha ainda, que tinha fumado. E minha mãe, ao ir deixar o café da manhã para mim, ela me deu um presente, Esse presente era um livro. E quando eu vi aquele livro, eu muito doido, eu olhei para aquele livro e disse, não, eu não posso ler as coisas de Deus assim, Então fui e guardei o livro, E após eu ver esse livro, quando a lombra riou, eu percebi a realidade do que eu estava vivendo. Eu percebi que eu estava preso, Eu comecei a olhar para a grade, comecei a ver, eu estou preso, onde foi que eu vim parar, O que foi que eu fiz? E nesse intuito eu fiquei querendo ir embora para casa, Eu disse, eu não posso ficar aqui. Então eu decidi falar com Deus, Lembro que eu estava com a carteira de cigarro no bolso, eu disse, não vou fumar mais para mim mesmo, e comecei a dar meu cigarro para todo mundo. E eu disse, vou falar com Deus, Deus ele vai abrir o cadeado e eu vou embora para casa, E fui lá, Num certo momento da noite, umas 10 horas da noite mais ou menos, falar com Deus, eu disse... Aí fui falar com ele, Até então eu não sabia rezar, nunca tinha, era completamente indiferente a Deus, não sabia rezar, não sabia nada, a única coisa que eu sabia era o Pai Nosso. Então eu fui lá falar com Deus por meio do Pai Nosso, Então eu comecei a rezar o Pai Nosso, e nesse momento que eu fui rezando o Pai Nosso, eu experimentei uma paz profunda, uma paz que com palavras eu não sei explicar, só vivendo mesmo, mas foi uma experiência que mudou minha vida, me tirou de mim mesmo, Eu pude perceber o grande amor de Deus por mim nesse momento que eu vivi, de parar para falar com Deus, acreditando que Ele vai abrir a grade e ir embora para casa, Mas, ao despertar, eu fiquei sedento, eu queria de novo aquela experiência, E já ao me sentar de novo, não senti mais aquela mesma experiência, mas eu queria aquilo, porque eu tinha vivido uma experiência forte, e aquela experiência eu nunca tinha vivido antes. Então, no dia seguinte, eu lembro que minha mãe foi levar o café da manhã para mim, eu não podia ver ela, eu só falava com o agente passava o recado para ela, que eu estava de castigo. Eu mandei um catatal, Catatal é uma cartinha que a gente escreve lá dentro, mandei um catatal para ela dizendo, mãe, não traga mais cigarro, porque eu não estou fumando mais. Eu quero agora uma Bíblia e um texto. E assim se fez. Minha mãe, com muito carinho, chorou muito, ela falar para mim, comenta comigo, depois ela falando comigo. Chorou bastante mesmo, desesperadamente, porque ela jamais esperaria, Ela confiava em Deus sim, que um dia Deus mudaria a minha vida, mas não daquela forma, tão rápido assim, tão rápido Deus agiu na minha vida. Então ela me trouxe a Bíblia, me trouxe o texto também, e foi gerando em mim uma sede de Deus, um desejo de Deus. Eu queria mais e mais, Quanto mais eu rezava, quanto mais eu me colocava diante de Deus, mais eu queria Deus, Mais eu lia, mais eu buscava na Bíblia, E Deus ia me saciando. E quanto mais Ele me dava, mais eu queria. Então eu não queria saber mais de nada, Eu não queria mais assistir televisão, eu já não conversava com quase mais ninguém na sala, na cela. Eu só queria Deus, eu queria Deus e só Deus ali para conter o desejo que eu tinha por Ele, Só que, como eu falei, eu tinha para Deus, Eu vou falar com Ele abre o cadeado e vamos embora para casa. E foi bem assim que aconteceu, Após alguns dias que eu estava lá dentro, eu comecei a sentir uma tentação, Uma tentação de voltar a usar a droga de novo. E nessa tentação eu fui falar com um rapaz, que ele falava do amor de Deus lá dentro. E eu falei para ele, eu disse, cara, eu estou com vontade de usar a droga de novo. Ele falou para mim assim, não use, porque isso é Satanás querendo roubar a sua bênção, E eu, claro, eu pensei logo, se vai roubar a minha bênção, é porque Deus realmente vai abrir o cadeado e eu vou embora para casa. Então se eu fumar, eu vou perder essa bênção. E eu decidi não fumar. E não decidi fumar, eu me lembro que quando eu disse assim, não vou fumar, é como se Satanás, naquele momento, começasse a me mostrar várias coisas, Ele foi me mostrando tudo que eu vivia antes, Foi me mostrando bebida, drogas, prostituição, e Deus me dá uma graça muito grande no entendimento, onde Deus me dizia assim, filho, se Ele te mostra isso, é porque Ele sabe que no fundo existe uma verdade, e Ele sabe dessa verdade, Então naquele dia eu tomei a decisão, eu disse, eu me decido por esta verdade então, Senhor, eu me decido por Ti. E como que um véu caiu dos meus olhos. E eu comecei a enxergar o mundo como eu nunca tinha visto antes, Eu comecei a ver tudo aquilo que eu vivia. E que na verdade, tudo que eu procurava era o próprio Deus, Então assim, o tempo foi passando, E eu fui cada vez mais buscando a Deus. E eu me lembro que, num certo momento, eu comecei a sentir a questão de ir para casa, Comecei a sentir saudade de casa. E fui falar com Deus, Eu disse... eu falei contigo, tu não vai abrir o cadeado não, eu não vou embora para casa não.
E foi quando ele, em sua palavra, com muito amor, né, olhou para mim e falou comigo mesmo: filho, sofres com paciência. Né? E então eu entendi ali que Deus falava para mim esperar, né, esperar nele, confiar nele. Né? E assim eu fui vivendo, né, lá dentro, esperando, confiando. E minha mãe, nesse tempo, ela me deu um radinho, né, um radinho de pilhas. Ela conseguiu fazer com que esse radinho pudesse entrar lá para dentro, falou com o diretor, com os agentes, eles liberaram a entrada desse radinho. E ao eu começar a escutar esse radinho, eu vivi uma experiência muito forte com os dons do Espírito Santo. Foi quando Deus me deu a grande experiência com o Filho Pródigo, né, numa música de Padre Fábio de Mello, onde ele cantava, né, a volta do Filho Pródigo. Eu fui atrás dessa passagem, fui procurar essa passagem na Bíblia. E realmente, quando eu comecei a ler essa passagem, eu fui percebendo o amor de Deus por mim, o quanto a misericórdia de Deus se dava, o quanto a misericórdia de Deus me banhava a todo tempo e momento. Então eu fui lendo essa passagem, fui vendo uma experiência muito forte com a misericórdia, onde Deus falava para mim, que me acolhia nos braços, que não importava mais o que eu tinha vivido antes, essas experiências que eu tinha vivido ruim. E aí o que eu tirei com tudo isso foi que ali era a terra do Egito que eu precisava pisar, né? Foi o ambiente que eu precisei passar para poder ver essa experiência com o amor de Deus. E lá também eu pude ver Deus se fazer preso comigo para me fazer livre. Né? Então assim, eu vivi uma experiência forte com o amor de Deus, foi neste tempo. Hoje, né, sou Marcos Júnior, vocacionado da Comunidade Católica Shalom. Já fazem 5 anos da minha experiência com o amor de Deus. E graças a Deus, né, estou aqui na luta, estou aqui na batalha e vale a pena. Vale a pena sim dar uma chance para Deus. Vale a pena sim dar uma oportunidade para Ele. Porque eu tenho certeza que a misericórdia de Deus alcança a todos aqueles que em sua liberdade permitem que Deus os ame.